Bom, ontem foi super quarta com definição de taxa de juros americana e também brasileira. E é claro que nós vamos falar sobre elas durante esse vídeo e também as consequências e como nós podemos nos posicionar para aproveitar o movimento que está para se abrir, que vai ser um movimento de grandes oportunidades. Aqui nesse canal a gente busca surfar os ciclos econômicos para aproveitar as oportunidades e multiplicar o nosso capital. Sem mais delongas, eu vou compartilhar a tela aqui e fazer um compilado e trazendo as ideias. Já começo, pessoal, trazendo uma reflexão que eu fiz antes de gravar esse vídeo, com esse destaque aqui, ó. Novo sumário de projeções de diretores estima que início de queda de juros nos Estados Unidos pode estar mais longe que o projetado pelo mercado. Ou seja, talvez, até mesmo pelas falas do Powell, eles mantiveram a taxa de juros, mas deixarem aberto novas altas. O Powell foi bem bagre ensaboado, sabe? Ó, tem que ver os dados, aquele papinho de sempre. Mas pelas falas, pessoal, dá pra ver que esse processo pode demorar muito tempo. Ainda tem muita água pra rolar. Pode parecer chato, é chato. Eu gostaria de falar de altas infinitas aqui no canal. Não achem que eu gosto de falar dessa parte negativa, desse momento de contração que nós estamos vivendo. Eu falo isso para que vocês não sejam pegos de surpresa. Eu trago os dados aqui para que vocês vejam o que está acontecendo, né? Mas não é que eu goste de ser negativo. Eu odeio ser negativo. Eu quero altas infinitas para multiplicar meu capital também. Só que, cara, por um lado você pode imaginar que essa demora, esse desenrolo lento pode ser ruim, mas durante esse vídeo você vai ver que não. Isso é positivo, pessoal. Isso é muito positivo, tá? Para você não perder nada, é só assistir até o final. Bora cair para dentro aqui, então. Lá no Instagram eu fiz alguns stories com alguns resumos do pronunciamento do Powell. A taxa foi mantida, mas durante as falas do Powell ele deixou a letra que nós podemos ter novas altas de acordo com os dados econômicos. Então por que lá no meu treinamento, o Clube dos Capitalistas, eu trago tanto dos indicadores, tanto dos dados econômicos? Porque é eles que te permitem entender o contexto. Aqui no canal eu trago alguns indicadores para vocês também entenderem o contexto, porque é isso que define justamente a política monetária. Essa que é a ideia. E o Powell observa esses dados. Então, em resumo, mesmo papo furado das últimas falas do Powell, eles deram uma pausa, eles já fizeram isso e na sequência elevaram. A gente não sabe se eles vão elevar novamente, vai depender dos dados. O Powell frisou centenas de vezes isso, que tudo vai depender de como as coisas desenrolarem. Ele citou inclusive a questão das greves, citou a questão da dívida estudantil, então eles estão de olho nisso, porque uma greve, por exemplo, pode impactar na questão da produção, e se houver queda de produção, isso pode impactar na inflação. Então eles estão de olho nessas múltiplas variáveis, o cenário realmente é muito complexo agora, para definir essa questão da taxa. Se eles vão começar a pausar, acabar com os aumentos e para começar a queda. Mas lembrem-se, né, você que é meu aluno do clube, você que acompanha o canal sabe que geralmente as quedas dos mercados acontecem quando a taxa cai. E por isso que com a taxa subindo ainda eu vejo com bons olhos, pelo motivo que eu já vou falar para você da oportunidade que está se abrindo, tá? Bom, para a gente finalizar aqui, o Powell admitiu então que a inflação segue persistente. E aí eu relembrei vocês que eles diziam lá em 2021 que iria ser transitória. Aqui no canal eu levava muita pedrada, né? Por falar que não era transitória, a galera me chamava de profeta do apocalipse desde lá. Só que o que a gente falava lá está se concretizando agora. Então essa que é a grande jogada. E eu relembro vocês que o problema não é o combate à inflação, mas a consequência do combate à inflação. E claro que o Powell está ciente desse problema. Ele foi questionado sobre a questão do pouso suave, que é algo que eles defendem muito. E quando ele foi questionado sobre o pouso suave, eu percebi ali uma dúvida no tom de fala dele. Ele fala que continua acreditando nessa possibilidade. É claro que ele não vai falar o contrário, né? Ele precisa levar um certo otimismo também, senão amanhã o mercado despenca tudo, né, pessoal? E ele fez uma fala ensaboada e ele deixa ali aberta a possibilidade justamente de que esse pouso suave não aconteça, pela forma que ele falou, sabe? Então ele é muito ensaboado, né? A fala é muito ensaboada. E quando você não passa uma segurança é porque você tem dúvida. Certo? Ele está assumindo humildade perante a incerteza, ele está certo. Eu acho que ele não está errado. Né?
A gente quer certezas, mas a economia é uma ciência complexa. E eu acredito que ele está vendo os problemas e as fragilidades e a dificuldade de levar essa inflação para a meta. E eles sabem, pessoal, não acho que eles são bestas não, eles sabem que para levar essa inflação para a meta, para não repetir o mesmo erro da década de 70, vai ser necessário enfraquecer a economia, tá? Então, ele também falou aqui sobre quando vai cortar os juros, ele falou quando a inflação baixar, então os juros só vão cair quando a inflação baixar. Relembro vocês que geralmente as tretas acontecem quando o juros está caindo. E ele também mencionou, além dessa questão da inflação baixar, outros fatores, tá? Então eles iriam cortar juros ou se a inflação baixasse ou outros fatores. Quais fatores seriam esses? Pois é, pessoal, eu acredito que vai ser os mercados choramingando, né? Ele também falou que não pode dar previsões e falou sobre muitas incertezas sobre o futuro. Ele falou que a prioridade é o combate à inflação. O Powell também lembrou que fatores podem mudar o entendimento, como as greves e as dívidas universitárias, e ele reforçou que o objetivo é um pouso suave, mas bate na incerteza e risco de uma segunda onda inflacionária. Então eles vão olhando os dados porque o objetivo deles é combater a inflação. Inflação esta que está ainda o dobro da meta, então ainda tem um longo caminho pela frente. Por isso que, né, essa matéria aqui da Infomoney relembra que esse processo pode demorar muito ainda. Aqui a gente começa, pessoal, a ver alguns dados de enfraquecimento da economia. Por exemplo, aqui as condições de compra que está afetando o mercado imobiliário. O mercado imobiliário, pessoal, ele enfraqueceu significativamente. As condições de compra, elas caíram aqui para níveis vistos apenas 2 vezes em mais de 60 anos, certo? E ambas terminaram em crises. Então nós estamos em um patamar aqui que aponta a queda da peça 1. Quem é meu aluno do Clube dos Capitalistas, que em breve estarei abrindo vagas, já dominou essa questão da ordem das peças, que elas caem. E o mercado imobiliário é a peça 1, é a primeira peça a cair, e ela já está caindo, já está enfraquecendo. As pessoas estão parando, né, de comprar imóveis, porque os juros altos, a perda de poder de compra e tudo mais, isso acaba impactando. Então a gente está vendo, né, um patamar de perda de condição de compra que só foi visto lá na década de 70, né, que foi inclusive um período muito inflacionário e que levou a recessões na sequência, certo? Aqui então a gente vê as vendas das casas existentes em queda. Seguimos aqui com a questão do mercado de trabalho, que foi um dos fatores que fez que ele observa, né, que ainda é um sinal de uma economia aquecida, então ainda existiria margem para mais contrações, certo? Eu vejo que eles não estão muito preocupados com uma recessão. A questão deles é o combate à inflação, é preservar o dólar, certo? Lembre que a gente está numa guerra financeira nesse momento, com vários players querendo acabar com o dólar. Então aqui ele sempre deixou claro, né, que o papel do Banco Central americano, o papel do Fed, é preservar ali a questão da inflação. E a gente começa a ver então as consequências desse combate à inflação na queda da venda de imóveis e também aqui no desemprego. O desemprego ainda tá, o mercado de trabalho ainda está forte, ele menciona isso, tá? Mas, pessoal, o que a gente consegue ver aqui nesse dado é a perda permanente job losses, né? A perda permanente de empregos, ela começa a dar uma reversão, certo? Ela sai de um pico muito baixo e começa a dar uma disparada. Algo que aconteceu lá, por exemplo, em 2001, em 2008 e antecipou recessões, e agora a gente começa a ver um movimento parecido com a permanent job losses, o que pode indicar que nos próximos trimestres nós vamos começar a ver aí o desemprego a aumentar, certo, pessoal? Que vai ser consequência desse combate à inflação, que é o enfraquecimento da economia, para que a inflação seja arrefecida, pessoal. Temos fatores também externos, como por exemplo o aumento do custo de energia, que eu já comentei com vocês que pode afetar tudo isso e pode deixar essa inflação persistente. Aqui no núcleo descarta-se energia e alimentos, tá? Que são voláteis, inclusive ele mencionou isso lá nas falas dele, do Paul.
Mas o aumento da energia pode afetar a cadeia e pode deixar a inflação pegajosa, tá? Então é importante observar isso aí. Muito bem, então falamos aqui do desemprego, né, que a gente pode ver aí nos próximos trimestres. É a última peça. O mercado imobiliário que eu trouxe para vocês é a primeira peça. O desemprego é a última peça a cair, tá? Então tem peças que vão cair antes, certo? Mas a gente começa a ver o desemprego começar a dar os primeiros sinais de enfraquecimento, ainda muito fraco, o que indica ainda que tem muita água para rolar. O que me chama a atenção aqui, pessoal, olhando bolsa, é o S&P parecendo aqui formar um ombro, cabeça a ombro, que poderia então indicar que o S&P pode corrigir aí nas próximas semanas. Então é algo para ficar de olho também. E aí, pessoal, no início do vídeo eu falei que essa demora, né, poderia ser uma oportunidade. Por que poderia ser uma oportunidade? Por conta desse fator aí que eu destaquei na tela. Quanto mais tempo você tiver para se preparar, mais potencial para você mudar de patamar. Por quê? Nos vídeos de final de semana, de domingo principalmente, eu falo das duas pernas do enriquecimento. Então, quanto mais tempo você tiver para se preparar, mais tempo você vai ter de condição para acumular ativos, para conseguir se posicionar e saber o que fazer em cada momento do ciclo, para inclusive buscar o conhecimento, para você aproveitar as oportunidades que eu acredito que vão se abrir em breve. A gente não sabe quando que vai vir a grande oportunidade de entrada, certo? Que eu acredito que vai acontecer, mas a gente entende que quanto mais tempo demorar, mais tempo você vai ter para se preparar, tá? Inclusive para preparar a sua casa, né? Para às vezes quitar dívidas, para deixar o negócio arrumado, para que você consiga investir e surfar o próximo ciclo. Essas oportunidades abrem aí de década em década, pessoal. Então quem não aproveitar essa oportunidade que vai se abrir agora, vai ter que esperar uma década, né? A gente já começa a ver ativos baratos, mas aparentemente, né, nós poderíamos ter mais oportunidades, principalmente quando a gente observa aqui as bolsas, que ainda a gente não viu o pânico desses mercados tradicionais, tá, pessoal? Então ainda, né, estamos no momento de elevação de taxa de juros, isso pode demorar. 12 dos 19 membros do Fed acreditam que seria pertinente mais uma elevação de taxa de juros. Então, como você que já está lá no meu treinamento, como você que já acompanha o canal, entendeu? O problema não surge quando o juro está subindo. Surge quando o juro está em queda, porque aí já azedou o negócio, né? Isso pode demorar, pessoal. E a mensagem que eu quero trazer para vocês é, cara, se demorar, aproveita essa oportunidade para ir preparando a sua estratégia, para ir preparando, fazendo caixa, estudando, sabendo como se posicionar para aproveitar essas oportunidades, tá? Eu vejo que quanto mais demorar, melhor, porque é uma oportunidade que abre de década em década. Enquanto mais sementes você tiver ali para dar uma atacada, melhor, tá? E para quem se preparar e para quem entrar no clube, brindaremos em 2026 lá no nosso churrascão dos alunos do clube, beleza, pessoal? Eu tô muito confiante que até 2026 aí muitos de vocês vão mudar de patamar junto conosco. Beleza, pessoal? Vamos falar um pouquinho de Brasil rapidamente para fechar o vídeo. Banco Central do Brasil já está fazendo um movimento reverso. Enquanto os Estados Unidos está subindo, o Brasil está derrubando juros, porque aqui o negócio já começou a azedar, já está afetando o varejo, e é isso que eu quero que vocês observem. Ontem eu falei sobre a Europa, que já está sofrendo com esse juro elevado. O Brasil foi um dos primeiros a subir o juro, então a gente já está sofrendo a consequência desse aumento de juro. É só você observar o varejo que você vê, por exemplo, começa a dar prejuízo, né, por conta do custo da dívida. E aqui o Brasil então fez um corte 0,5, com os dois cortes que já foram feitos, então já soma 1% de corte na taxa de juros. O que eu observo aqui no Brasil, pessoal? Enquanto o mundo está subindo juro, o Brasil está derrubando. Eu entendo da importância de você derrubar o juro, tá? Mas você tem que cuidar com aqui, ó, esse movimento de alta da inflação, para não ter uma segunda inflacionária. E também, pessoal, com o câmbio, tá? Porque hoje o que segura o câmbio barato aqui no Brasil é o carry trade. E se o Brasil começar a derrubar o juro muito aceleradamente, enquanto lá fora está subindo, lá fora o juro ficando, a rentabilidade ficando positiva, a galera simplesmente pode começar a sacar dinheiro do Brasil e mandar lá para fora. E isso pode afetar o nosso câmbio e, por consequência, a inflação, tá? Mas, enfim, por hoje é isso.
o que eu mais vejo de preocupação é lá fora, é Estados Unidos. Estados Unidos, China e Europa, principalmente falando de Brasil, Estados Unidos e Europa e China, tá? E essa questão da bolsa, né? Que poderia aí entregar alguma queda. Teoricamente, a queda, o crash viria quando a taxa de juros estivesse caindo, né? A gente ainda está vendo esse movimento de alta da taxa de juros e os membros do Fed acreditando que seria pertinente mais uma elevação. Então ainda tem muita água para rolar, beleza? Como o Paul falou lá nas falas dele, ainda a gente tem que observar os dados. Então, se você quer continuar observando os dados, é só se inscrever aqui no canal, porque a gente vai acompanhando semanalmente tudo isso e trazendo o panorama para vocês. Por hoje é isso, seus capitalistas. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, compartilha para geral. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.